Tem certas passagens da Bíblia que a gente lê com os olhos, mas só entende de verdade quando algo desperta dentro da gente. E tem uma em especial que está ali escancarada, em letras grandes, clara como o dia, mas que quase ninguém consegue enxergar com profundidade. Não porque ela seja difícil, mas porque ela exige uma mudança interna tão forte, tão radical, que nem todo mundo está pronto para encarar. É como se ela desafiasse toda a lógica que nos ensinaram sobre como a vida funciona, sobre esforço, merecimento, espera e sofrimento. E é justamente por isso que ela tem o poder de virar a chave da nossa realidade. A maioria das pessoas acredita que precisa fazer muito, rezar muito, batalhar mais ainda para merecer alguma bênção. Mas e se eu te dissesse que esse versículo mostra exatamente o contrário? Que não é sobre merecer, mas sobre reconhecer? Não é sobre esperar, mas sobre chamar? Não é sobre correr atrás, mas sobre sentir como se já estivesse com aquilo que deseja? Pois é, parece loucura no começo. Mas quem já viveu sabe, esse é o tipo de loucura que cura. É o tipo de fé que não se ajoelha pedindo, mas que se levanta afirmando. E é disso que se trata esse código escondido em Romanos. Antes de te dizer qual é, eu quero te convidar a sentir uma coisa. Sério, sente aí contigo. Por que será que algumas pessoas parecem viver milagres quase todos os dias, enquanto outras, mesmo sendo boas, mesmo tendo fé, continuam presas em um ciclo de luta, medo e escassez? Será que Deus tem favoritos? Será que Ele premia uns e ignora outros? Ou será que tem algo a mais, um jeito diferente de acessar o que já foi prometido, mas que quase ninguém nos ensinou? Napoleon Hill falava muito sobre fé, mas não aquela fé passiva que espera algo cair do céu. Ele falava da fé viva, da fé que impõe uma visão, que sente o que ainda não existe no mundo físico, como se já estivesse ali, na palma da mão. E quando você junta esse ensinamento com o que está escrito na Bíblia, percebe que existe um padrão, um tipo de código que o próprio Criador deixou para a gente. Um jeito de operar semelhante ao dele, mas que quase ninguém ousa ativar. Esse versículo de Romanos não é apenas uma frase bonita. Ele é um manual condensado de manifestação. Ele ensina como Deus age e, por consequência, como nós também deveríamos agir. Ele não diz, espere até as coisas acontecerem para começar a agradecer. Não. Ele mostra que Deus chama o que ainda não existe como se já existisse. Olha que profundo isso. Ele não espera evidência, ele declara a existência. Ele vibra certeza antes da matéria responder. Quando essa verdade cai no coração, tudo muda. A forma como você ora muda. A forma como você pensa sobre seus problemas muda. A maneira como você se posiciona diante da vida muda. Porque você entende que não é mais alguém tentando convencer Deus de que merece algo, mas sim um herdeiro, uma herdeira, que só precisa se alinhar com o que já foi escrito, que só precisa ativar dentro de si aquilo que já existe num plano mais elevado. É como se cada palavra da Bíblia fosse uma antena, sabe? Um ponto de conexão entre o que você é agora e o que você pode ser. E esse versículo específico é tipo uma estação de rádio sagrada. Quando você sintoniza nela com fé verdadeira, com emoção sentida no corpo, tudo começa a se alinhar. O mundo de fora responde à vibração que nasce dentro. E olha, pode até parecer misticismo para quem está preso na lógica do ver para crer. Mas quem já ousou viver o crer para ver, sabe. Sabe que existe um outro jeito de existir nesse mundo. Um jeito onde você não reage à vida, mas começa a cocriar com ela. Um jeito onde você não fica implorando pelo impossível, mas declara com autoridade o que já sente ser real. Tem gente que leu esse versículo 1000 vezes e nunca parou para sentir o que ele realmente quer dizer. E tem quem ouviu uma única vez e nunca mais foi o mesmo. Porque quando ele entra com verdade, ele quebra muralhas dentro da gente.
muralhas de dúvida, de medo, de sensação de inadequação. Ele te lembra de quem você é. E, mais importante, te mostra como Deus age, para que você também possa agir da mesma forma. E é por isso que eu estou aqui, te convidando para olhar esse versículo com novos olhos. Não como uma doutrina, nem como uma metáfora, mas como uma ferramenta viva, um código divino que, se ativado com sinceridade, com sentimento, com constância, pode alterar completamente o campo ao seu redor. Porque quando você começa a viver como se já tivesse recebido, como se já estivesse curado, próspero, em paz, a realidade não tem escolha. Ela precisa responder, e tudo começa com uma decisão invisível, uma escolha sutil dentro de você, um basta silencioso ao velho modo de viver. Um sim firme para essa nova forma de existir, onde sua vibração é a bússola e sua fé é o alicerce. Sabe o que é mais bonito nesse versículo de Romanos? É que ele não te pede para ter provas. Ele só te convida a confiar com tanta firmeza, com tanta intimidade, que você passa a sentir no corpo algo que ainda não se materializou nos olhos. Isso, para mim, é o que existe de mais puro na fé. Não uma fé cega, mas uma fé consciente. Uma fé que sabe o que carrega, que não precisa de aplausos nem de explicações. Apenas vibra, apenas chama. E continua chamando até que a vida responda, e a resposta vem. Pode demorar dias, semanas, ou às vezes acontece de forma quase imediata. Mas ela sempre vem, porque esse versículo não é um encantamento, é um lembrete. Um lembrete de que a criação começa no invisível e que tudo aquilo que você deseja, se já vibra com verdade, já está a caminho. É como plantar uma semente e já sentir o gosto do fruto, mesmo sem ver a árvore ainda, porque o solo fértil não é do lado de fora, é dentro. É o seu coração alinhado com essa certeza inabalável. Já é. Você não precisa ser religioso para viver isso. Isso não tem a ver com religião, e sim com frequência, com presença, com identidade. Quando você começa a declarar coisas como sou próspero, sou saudável, sou completo, mesmo que por fora pareça o oposto, você começa a se realinhar com a linguagem do céu. Porque o céu entende vibração. O céu não responde à falta, responde à verdade vibracional que você carrega. O céu não reconhece desespero, ele reconhece convicção, e foi isso que mudou a história de tantas pessoas que decidiram viver esse versículo. Teve gente que estava atolada em dívidas e criou uma pasta chamada Contas Pagas, declarando que tudo ali já tinha sido resolvido. Outros que dormiam dizendo, obrigado Deus, porque tudo já está encaminhado. E o mais curioso é que antes mesmo da resposta aparecer no mundo físico, o medo já tinha ido embora. A paz já tinha se instalado. E pouco tempo depois, as mudanças começaram a acontecer como se o universo tivesse esperado apenas esse pequeno ato de coragem interior. Esse versículo é o oposto da espera ansiosa. Ele é sobre gratidão antecipada. É sobre agradecer por algo que você ainda não viu com os olhos, mas já viu com a alma. E isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas vive afirmando a ausência. Ainda não tenho, ainda não sou, um dia vai chegar. E toda vez que você afirma a ausência, você reforça a escassez. Mas quando você inverte isso e começa a dizer já sou, já é meu, já está feito, você planta no solo invisível a semente do inevitável. A vida vai seguir com seus altos e baixos. Isso não muda, mas o que muda é o seu eixo. A forma como você encara o que ainda não aconteceu. A forma como você se posiciona diante daquilo que deseja. E esse posicionamento não é só emocional, ele é espiritual. Ele carrega uma assinatura energética, uma espécie de selo que diz ao universo, eu escolhi vibrar no já é. E isso, meu amigo, minha amiga,
não passa despercebido. Agora olha só, se essa mensagem está fazendo sentido para você até aqui, se alguma coisa aí dentro está vibrando diferente, eu quero te convidar para uma coisa simples, mas poderosa. Se inscreve aqui no canal. Mas não, por hábito. Se inscreve como quem diz, eu quero continuar nessa frequência. Eu quero mais conteúdos que falem com minha alma, que me lembrem do poder que eu carrego. E deixa um comentário aqui embaixo dizendo como você se sentiu até agora. Pode ser uma palavra, uma frase ou só um já é. Isso já cria uma corrente. Isso já movimenta a energia. A gente está construindo aqui um espaço onde a fé não é só crença, é prática. Onde a palavra não é só leitura, é presença. Onde o espiritual não está longe, está no cotidiano, no agora, no simples gesto de declarar com firmeza o que ainda não se vê. Você não precisa de permissão para viver isso. Não tem um momento perfeito, nem um sinal que vai cair do céu dizendo, agora sim. O momento é você que ativa. O sinal é você quem se torna. E esse versículo te ensina justamente isso. Que você é co-criador, co-criadora, que carrega a centelha do Criador e que pode sim chamar o invisível como se já estivesse diante dos olhos. Se você já sentiu aquela paz silenciosa de quem sabe, é que algo vai dar certo mesmo sem provas. Então você já viveu esse princípio, talvez sem saber. Agora é só praticar com mais consciência, mais presença, mais frequência. Teve um rapaz chamado Marcelo que trabalhava como entregador. Acordava cedo, dormia tarde e mesmo assim nunca via sobrar nada no fim do mês. Vivia contando moedas, sem tempo para si, com a mente atolada em contas e dúvidas. Até que um dia, enquanto esperava numa lanchonete um pedido ficar pronto, viu um vídeo sobre Romanos, capítulo 4, versículo 17. Não era uma pregação convencional. Era mais como uma conversa direta com a alma. Ele se arrepiou inteiro, não porque entendeu com a mente, mas porque algo lá dentro reconheceu. Isso é verdade. Naquela noite, ele chegou em casa, apagou as luzes, sentou na beirada da cama, colocou a mão no peito e falou bem baixinho. Obrigado, Deus, porque eu já sou próspero. Eu já vivo em abundância. Mesmo que eu ainda não veja, eu sinto. E, porque sinto, já é. E repetiu isso todos os dias, por 3 semanas. Mas ele não só falou. Ele começou a agir como quem já tinha. Comprava comida simples, mas com gratidão. Entregava os pedidos sorrindo, com presença. Parou de reclamar. Parou de esperar o mês virar para sentir alívio. E então, de repente, as coisas mudaram. Uma cliente, que sempre recebia os pedidos com gentileza, perguntou se ele conhecia alguém que soubesse mexer com computadores. Ele contou que fazia isso antes de começar a trabalhar com entregas. E ela indicou ele para uma empresa. Em 2 meses, estava ganhando o dobro com horário fixo e usando suas habilidades. Mas o que mais emocionou ele foi perceber que a mudança aconteceu depois que ele mudou por dentro, não antes. O trabalho novo não curou o medo. O fim do medo é que abriu espaço para o novo trabalho aparecer. Isso é o que esse versículo revela. Deus não reage ao que acontece. Ele chama o que deseja ver. Ele não espera a realidade se ajustar para agir. Ele cria a realidade a partir daquilo que decide sentir. E você, como filho, filha, imagem e semelhança dele, carrega esse mesmo potencial. Só que a gente se perde, se acostuma a viver como consequência, quando fomos feitos para ser causa. Nos ensinaram a rezar pedindo, quando podemos declarar com autoridade. Nos condicionaram a esperar, quando a Bíblia está ali dizendo, chame. Quando você chama, algo dentro se acende. Não é só uma frase, é uma mudança de frequência, é uma identidade que se realinha. Isso, meu amigo, minha amiga, isso é libertador, porque você para de viver mendigando aceitação, oportunidades, amor. Você para de implorar por portas abertas e começa a se tornar a própria chave.
Não porque você mereceu por esforço, mas porque finalmente aceitou ser quem é. Eu sei que talvez você esteja ouvindo tudo isso com um coração meio cansado. Talvez tenha tentado de tudo e já esteja com aquela sensação de isso não é para mim. Mas eu preciso te dizer uma coisa com todo o carinho do mundo. É sim para você. Isso que você está sentindo agora, esse calor no peito, esse brilho no fundo do olho, é a sua alma dizendo: acorda, ainda dá tempo. Ainda tem promessa viva dentro de você. E essa promessa não precisa ser implorada. Ela só precisa ser ativada. Talvez seja a sua saúde que esteja fragilizada. Talvez seja a sua fé que anda adormecida. Talvez seja um sonho antigo, engavetado, coberto de pó, que hoje, por algum motivo, voltou a pulsar. Então olha para dentro, fecha os olhos e pergunta a si mesmo: se eu já tivesse recebido, como eu estaria agora? E viva esse sentimento, nem que seja por 5 minutos, porque esses 5 minutos podem mudar a sua vibração inteira. E quando a vibração muda, o universo responde. E olha, se esse vídeo chegou até você de alguma forma, se tocou tua alma, se mexeu com algo que você nem sabia que estava aí, eu quero te pedir uma coisa com todo o carinho do mundo. Se inscreve aqui no canal. Mas mais do que isso, compartilha com a gente a tua história. Escreve aqui nos comentários o que esse versículo já transformou em você, ou o que você deseja que ele transforme. Fala da tua jornada, da tua luta, do teu momento, porque pode ter alguém lendo que vai se sentir menos sozinho por causa da tua verdade. Aqui é um espaço de fé viva, não de fé decorada. É um lugar para quem cansou de rezar com medo e agora quer declarar com poder. Um ponto de encontro para quem entendeu que fé não é só sobre religião, mas sobre identidade. E quando a gente compartilha o que sente, a gente cura uns aos outros. Palavras têm força. E sua história pode ser o milagre que alguém estava esperando. Então fica esse convite. Escreve, comenta, fala com a gente, porque a gente lê tudo. E quando você fala, você afirma. Quando você declara, você ativa. E às vezes, esse é o primeiro passo para sair da espera e entrar na manifestação. Imagina agora, só por um instante, que tudo o que você busca já estivesse no seu caminho. Que a cura que você precisa já estivesse operando dentro do seu corpo. Que a paz que você tanto deseja já estivesse repousando no seu coração. Que a prosperidade que você sonha já estivesse se movendo na sua direção. Como seria a sua respiração nesse momento? Como seria o jeito de andar, de olhar, de sorrir? Consegue sentir? Esse é o segredo que esse versículo carrega. Não é uma receita, não é uma fórmula mágica, é uma consciência, uma revelação de identidade. Porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem, não porque Ele está fingindo, mas porque Ele sabe. Ele carrega a convicção plena de que o que Ele sente, Ele manifesta. E se você carrega o mesmo espírito, então esse código também te pertence. Esse não é um chamado para acreditar sem questionar. É um convite para acessar a versão mais profunda e verdadeira de quem você já é. Aquela parte de você que não duvida, que não precisa mais de provas externas para acreditar que já foi escolhido, que já é amado, que já é abundante. Porque quando você se vê como filho do Criador, você para de se ver como pequeno. E quando a visão muda, tudo muda. Teve uma mulher chamada Tainá que decidiu viver isso de verdade. Trabalhava como terapeuta holística, mas sempre sentia que faltava algo. O dinheiro vinha e ia. A paz nunca durava muito tempo. Um dia, durante uma oração silenciosa, ela ouviu internamente: você só manifesta o que acredita já ser seu. E naquela hora, tudo fez sentido. Ela pegou um papel e escreveu: eu sou uma fonte de cura e abundância. Colou no espelho. Leu todos os dias. Mas não apenas leu, ela sentia. Antes mesmo dos resultados aparecerem, já caminhava como quem sabia. E não demorou.
Os clientes aumentaram, os convites apareceram, a autoconfiança floresceu. Não porque ela virou outra pessoa, mas porque ela voltou a ser quem já era. Esse versículo é isso, é voltar para a essência, voltar para o trono interior. Voltar para a certeza silenciosa de que você não precisa provar nada para merecer o que já foi liberado para você. Só precisa chamar, só precisa declarar, só precisa viver como se já estivesse com tudo em mãos. E olha, isso não é arrogância, isso é humildade espiritual. É reconhecer que o Criador não nos fez para viver de migalhas emocionais, financeiras ou espirituais. Ele nos fez para refletir sua imagem, e isso inclui manifestar. Não só desejar, não só sonhar, manifestar. Tornar visível o que antes era só vibração. Tornar real aquilo que estava no invisível. Tornar carne o que nasceu em espírito. O mundo te treinou para viver como consequência. Mas a palavra te lembra. Você é causa. Você é início. Você é verbo criador. E Romanos capítulo 4, versículo 17. Não é só sobre Deus, é sobre você também. É sobre como você pode se alinhar com a forma como Ele age. Não esperando as condições serem perfeitas, mas chamando as bênçãos como quem sabe que já são suas. Então hoje, antes de dormir, olha para o espelho. Não apenas para o rosto, mas para os olhos. E declara em voz firme, ainda que baixinha: eu sou aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Porque o Espírito do Criador vive em mim. E hoje eu manifesto a realidade que Ele já escreveu para mim. Sente isso no peito. Repete amanhã. E depois. E quando esquecer, volta. Porque esse versículo não é para ser decorado. É para ser vivido, com o coração desperto, com a alma vibrando, com a mente alinhada. E se em algum momento a dúvida voltar, porque sim, ela volta, respira fundo, coloca a mão no peito e lembra: o campo não responde ao que você diz da boca para fora. O campo responde ao que você vibra com convicção. Então repita: viva, sinta, até que a frequência do já é se torne natural, até que a certeza se instale de vez. E se esse vídeo, essa palavra, essa jornada ressoou em você, deixa um comentário contando o que te tocou. Compartilhe a sua história. Conta como esse versículo encontrou você, ou como você quer que ele transforme sua vida daqui para frente. A tua voz importa. A tua história tem peso. Ela pode ser luz no caminho de alguém que, assim como você, está despertando agora. E se ainda não se inscreveu, faz isso com intenção. Não só para seguir o canal, mas como um ato simbólico de comprometimento com a tua fé ativa, com o teu recomeço, com a tua nova vibração. Aqui, a gente não caminha sozinho. Aqui, a gente compartilha jornada. E quando um ativa, o campo inteiro vibra diferente. Porque no fim das contas, não se trata apenas de ler a Bíblia, se trata de viver a Bíblia. E quando você vive esse versículo, não importa onde está, quanto tem ou o que passou, você se torna a própria promessa cumprida.